estou aqui e eu estou ouvindo um ruído deve ser uma serra elétrica ou de alguma coisa que o pessoal está usando aqui no bairro, né? Mas isso para mim não faz muita diferença também, né? A questão toda é que eu realizei a projeção astral. A minha projeção astral foi no dia 5 de março de 2020. 5 de março de 2020, tá certo. Aí eu deitei, né? Levei mais ou menos uns 20 segundos para sair do corpo e saí, né? Saí, aquela vibração, aquela coisa que acontece, né? Eu fico pensando que isso acontece com todo mundo, mas eu não sei se só tem acontecido comigo, né? Há muito tempo que eu faço projeção astral, então senti uma vibração no corpo, senti que eu estava subindo, né? Senti uma sensação de subida, mas o que acontece é que essa sensação nem sempre é certa, né? Porque muitas vezes eu senti que eu estava subindo e eu estava descendo, e eu saí embaixo da cama. Quer dizer, para mim isso é uma coisa que é meio, né? A gente tem que sair, e sair mesmo, né? Sem medo nenhum, sem nada. Mas eu fiz essa saída, né? E saí na área de cima, na área que eu estava, né? Algum tempo atrás. Algum tempo atrás, que eu quero dizer, umas 4 horas, alguma coisa assim, né? Talvez menos tempo. Mas isso também não importa, né? Fiquei flutuando acima da casa, né? Olhando o ambiente, porque isso para mim é um prazer e uma felicidade muito grande, a gente poder flutuar no ar e ficar olhando aquele ambiente maravilhoso. Principalmente que eu creio, eu não sei se todo mundo consegue fazer isso, né? Mas eu consegui um nível de lucidez e um nível de clareza muito grande. Então, é óbvio que eu me senti desse jeito, né? Me senti livre, super livre. Mas eu continuei subindo, fui até mais ou menos uns 300 metros de altura, 300 metros eu coloco porque eu consigo ver bastante coisa a essa altura, né? E eu acho que os prédios aqui, eles não têm muito mais do que, sabe, não tem muitos metros de altura. Então, quer dizer, 300 metros, para mim é um número relativamente bom, né? Depois, porque eu morei sempre em lugares distantes dos centros da cidade, né? E o único prédio que eu morei em Vila Mariana, ele tinha 3 andares, né? Então, quer dizer, para mim não faz muita diferença isso. Eu fiquei olhando, né? E aí eu resolvi seguir rumo a um local aqui que tem rio, né? Eu falei, eu vou até esse rio e eu quero ver se eu fico pesquisando coisas, né? Coisas que a gente não pode ver naturalmente quando está com o corpo físico, até porque quem tem corpo físico vê a gente também. Então, só que quando você está no corpo astral, provavelmente, né, a maioria das consciências, as físicas, eu tenho certeza que não nos veem, né? A maioria delas. Mas aquelas que são outros tipos de vida, podem nos ver ou podem não nos ver, né? Mas eu fui para lá, para o rio, fiquei flutuando por cima dele, e para mim é um prazer muito grande isso, sabe? Você sai e vai flutuando lentamente, né? E eu estava na direção em que o rio ia, né? Porque eu sempre achei que quando você vai na direção do rio, você acaba tendo a possibilidade de ver mais coisas do que quando você está na contramão.
contramão é ir na direção contrária que ele vai, né? Mas eu fiz isso, né? Fui nessa direção e fiquei observando, né? Eu observava tanto as margens do rio, onde você pode ver alguma coisa, né? Como eu observava o rio também, que com um pouco de concentração você consegue ver tudo que tem dentro daquela água, né? Eu ficava procurando coisas para ver se eu descobria alguma coisa nova, alguma coisa que fosse diferente, né? É óbvio que num rio desses aqui você quase não encontra, até porque qualquer coisa que seja estranha vai morrer, né? Então não tem condições, né? Mas eu ficava nessa busca, né? E pronto. Então fiquei caminhando no rio e fui seguindo ele. Eu segui ele por uns 3 quilômetros mais ou menos, né? Sempre eu levo um tempo, né, no rio. Eu creio que deve ter dado 3 quilômetros, porque eu saí de um lugar e fui parar bem longe, né? Mas em alguns lugares que eu passava, eu via alguns bichos, alguns macacos, né? Cobras em árvores mesmo, eu cheguei a ver, né? Então, mas eu continuei andando, né? Até porque eu achava que você está intocável, né? Aparentemente intocável. E fui andando. Depois que eu cheguei num determinado ponto, né? Eu falei, bom, agora eu vou voltar, porque não tem cabimento eu ir mais em frente, né? E eu fui retornando, né? Fui retornando mas eu fui bem devagar mesmo, né? E quando eu estava voltando, né, eu vi alguns bichos andando no meio do mato, né? E eu penso que aquilo ali deveria ser eram quadrúpedes, né? Mas eu não conseguia de verdade identificar o que era, né? Então eu fiquei olhando aquilo e eu vi eles andando. Não era um só, era um grupo de bichos, né? E eles continuaram andando. E eu falei, nossa, isso é impressionante, né? Porque esse bicho, eu já vi ele também lá quando a gente vai no caminho de São Damião, né? Então, tem um rio lá e eles vão até o rio, provavelmente para beber água, né? Mas eu fiquei olhando aquilo, eu não consegui definir que tipo de bicho era, né? Mas eu sabia que era um bicho igual que eu tinha visto na estrada de São Damião. Então, parecia ser, né? Mas eu não gosto nem de falar o nome, porque depois eu posso estar falando errado, né? E talvez eu deva perguntar isso para alguém. Mas tudo bem. Aí eu fiz isso, né? Caminhei, voltando, né? Só que a minha volta, ela já não foi mais pelo caminho que eu tinha ido para o rio. De lá eu voltei direto para cá, para minha casa, né? E cheguei na altura que eu sempre digo, chego mais ou menos a 300 metros de altura, na direção da minha cama, né? E aí eu desço tranquilamente para conseguir fazer o que eu sempre faço. Aí desci no quarto, peguei um papel, fiz umas anotações, né? Umas anotações muito simples, né? E aí encerrei a minha projeção astral. Então foi isso, né?